honra de ter aqui ao meu lado o meu xará, o Guilherme, que é diretor do CIST, que conduziu o painel anterior, em que esteve com uma palestra, uma fala muito legal, que é o José Eduardo Guide, conhecido como Guide, diretor de infraestrutura ferroviária, dentre outras atribuições que o Guide tem. E eu vou começar provocando o Guide, perguntando: o que você disse, assustou ou entusiasmou mais, como você falou, Guide? Guilherme, é aquela questão que eu sempre fico na dúvida também, porque quando você mostra o cenário, a realidade do nosso país, principalmente num cotejamento com países que já estão mais avançados, de fato assusta. Mas, se eu posso falar aqui agora um pouquinho de forma mais descontraída... Por favor. Então, veja que, por exemplo, o Botafogo, alguns jogos atrás, era dado como o certo campeão brasileiro, assustava qualquer adversário e, de repente, o famoso Palestra Itália. Eu torço por Curitiba, para quem está nos acompanhando, então eu falo de forma isenta. Eu digo para você que o meu cinegrafista Sérgio e o Guilherme, que somos palmeirenses e estamos comemorando até hoje. Então, ponto. Então tá aí. Dentro de um cenário que parecia muito amedrontador para os demais clubes, de repente, ao encarar, entender como vencer aquele desafio, no caso o Palmeiras acabou obtendo êxito e outros clubes também passaram o Botafogo no final. Uma analogia interessante para a gente trazer aqui para o nosso setor da intermodalidade de transportes e de infraestrutura. O cenário é assustador? É assustador. A gente não pode dizer que não é. É superável? Também é superável, mas nós precisamos arregaçar as mangas e fazer o que nós temos que fazer. Como é superável? A partir de iniciativas como o CIST, está promovendo o debate nacional, a partir de iniciativas como a do ministro Renan Filho, ao criar a Secretaria Nacional de Transportes Ferroviários, fazendo o hub da política pública, a partir de iniciativas como nós temos semanalmente nas diretorias colegiadas do DENIT, discutindo com os diretores, com o diretor da Aquaviária, com o diretor da rodoviária, o próprio diretor-geral, diretor de planejamento e pesquisa, como que nós podemos encontrar soluções mais modernas e inteligentes e especialmente de melhoria do nosso arcabouço regulatório. Essas são algumas soluções, não são as únicas, e a sociedade civil precisa participar disso também. Não é simples, né? No papel é simples, mas na prática não é simples, porque envolve seguramente muitos interesses, né? Você falou do DENIT ali, fala um pouquinho para o nosso público o que o DENIT faz. Você é engenheiro por formação, né, Gui? E o DENIT é formado por tecnólogos. Eu sou engenheiro por formação, já é de DNA, meu pai é engenheiro também, então quando veio o convite para assumir a diretoria de infraestrutura ferroviária do DENIT, eu costumo falar que não é bem um convite, é uma convocação, e nós aceitamos imediatamente, é uma honra na realidade. O DENIT é a casa da engenharia brasileira e hoje o DENIT, eu não tenho receio de errar, é o maior colosso de contratações de obras públicas do país. O DENIT, além de contratar obras públicas, ele desenvolve conhecimento. Hoje, a engenharia de ponta, em termos de instruções normativas, instruções de serviços, desenvolvimento de análises, não só na parte rodoviária, na qual o DENIT é mais conhecido, mas na engenharia como todo. O DENIT é o Ctrl-C, Ctrl-V de todos os outros entes. E aí nós estamos falando até das pequenas prefeituras do Brasil, como a prefeitura de Cabixi, lá na minha Rondônia, São Gabriel da Cachoeira, Quixeramobim, por aí vai. Então o DENIT hoje faz escola e nós entendemos lá, nós diretores e todos os colaboradores do DENIT, quanto é o tamanho da nossa responsabilidade ao nós sermos a vitrine de tudo aquilo que vai ser testado lá na ponta por quem nós não nos conhecemos. Então, se eu pudesse resumir em pouquíssimas palavras, para mim o DENIT é isso, é a casa da engenharia brasileira e de onde vários que tem aquela vontade, que tem a gana, que tem esse entusiasmo de transformar o país melhor, vai poder se espelhar, vai poder ter todo o nosso apoio lá. Para mim são falas de entusiasmo, né? Certamente são falas de entusiasmo e garanto para você, Gui, de que o pessoal saiu entusiasmado. O DENIT acaba dando normas e diretrizes, vamos dizer assim, né? Um caminho, um norte para que essa infraestrutura toda seja cada vez melhor. Eu vou passar a palavra aqui para o meu xará, o Guilherme, que quer fazer uma pergunta para o Guide, embora você já tenha conduzido o painel, mas não dá tempo de fazer as perguntas que a gente gostaria, né, Guilherme? Eu vou ser muito rápido. Primeiro, agradecer e toda a explanação fantástica que você fez nesse painel, ajudou sobremaneira. Reforçar que o CIST, como institucional,
ente institucional do mercado está à disposição para fazer essa interlocução com o poder público. Nós olhamos o transporte de uma maneira geral e agora nós temos, infelizmente, no Brasil, desde o céu até o inferno. Desde o Palmeiras, que foi campeão, até o Santos que caiu, que é o meu Santos. Então eu fico triste por causa disso. Mas nós temos seca, nós temos enchentes, nós temos muitas disparidades. É um país continental. E é mais importante ainda a atividade do DENIT para que a gente possa ter uma melhoria nessa condição ou um equilíbrio melhor na matriz da nossa cadeia logística, otimizando custos, melhorando produtividade, diminuindo esses custos logísticos, que no final vai ser um benefício para toda a população brasileira. Como falou, os 200 milhões de brasileiros têm que estar envolvidos nesse processo e a gente procura ajudar. Vou passar para o José Eduardo Guidi, liberá-lo daqui a pouco para essa consideração final. José Eduardo. Olha, Guilherme, primeiro é aquilo que eu já disse e repito para você. É uma enorme satisfação estar aqui. No momento que você fez o convite, eu também entendi como uma convocação. Imediatamente eu me fiz presente. Mas as tuas palavras imediatamente entraram em harmonia com algo que eu acredito muito, que é a identidade de um país. Eu acho que por muito tempo, e talvez nós ainda estejamos em busca da identidade do que é ser brasileiro. As ferrovias, quando eu fui chamado para ser do setor ferroviário, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. As ferrovias substituíram os antigos caminhos dos tropeiros. As ferrovias, Guilherme, foram o primeiro investimento em infraestrutura de transportes que o nosso país fez, antes mesmo das rodovias. Isso está no nosso DNA. E hoje nós temos 30 mil quilômetros de ferrovias no Brasil, dos quais 13.400 não passam um trem. Nós não temos essa memória, essa história, essa cultura. Ela precisa ser resgatada exatamente para que esses 200 milhões de brasileiros possam, independente das suas crenças, de como que se vai para cá, se vai para lá, se a solução é essa, é aquela, não interessa. Se nós tivermos uma mesma identidade, o debate, como o CIST promoveu, é ali onde nós vamos encontrar as melhores soluções. É isso que eu acredito. Excelente, né? Repito, muito entusiasmante mesmo. A Flávia Antac esteve aqui falando de hidroviário. Você assistiu a palestra dela? Eu acabei não assistindo porque acredito que a palestra dela tenha sido ontem e eu estava em Porto Velho dando outra palestra dessa de contratação integrada, mas o convite que eu já fiz para Simone, a outra painelista nossa, ela vai estar exatamente na ANTAC no final de janeiro e eu falei, então, já que você vai estar lá, você também vai no DENIT falar um pouquinho e numa dessa a gente chama também a Flávia e aí fazemos um painel mais interessante lá em Brasília. Todo mundo discursando com o mesmo objetivo. José Eduardo Guidi, muito obrigado pelo seu tempo, sua participação. Parabéns pelos seus ensinamentos e pela sua visão não só humanitária, mas altruísta em relação ao nosso país, que a gente tem tudo realmente para resolver essas situações. Guilherme, parabéns pela condução do painel, parabéns pelo CIST, nono Expo CIST, né? Acompanhamos lá o começo, 10 anos atrás, a construção de tudo e já tem data para 2024. Muito obrigado a vocês, senhores. Daqui a pouco eu volto com mais um entrevistado. Até mais.